Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Bem-vindo, Gustavo, que está aqui comigo nessa jornada. Tamo junto, professor. Obrigada, né, pela troca, porque realmente esse momento é uma troca. Essa semana eu passei por uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, né? Porque vocês são alunos da Letras, vocês estão terminando seus estágios, vocês estão indo para o mercado de trabalho, já está no mercado de trabalho, eu acho que isso tudo é muito relevante. Eu passei por uma banca de contratação, né? Então, era uma banca para contratar um professor de língua portuguesa para uma vaga temporária, e era para sexto ano, tá? Então, o sexto ano, gente, é aquela faixa etária dos 12, 13, né? Aquela faixa dos 11 até os 13 ali, tá? Aquela meio. Uma escola particular, etc. E aí, o que acontece? Nessa conversa, tinha lá os candidatos e tal, e me chamou muito a atenção, né? Porque eram candidatos que estavam terminando o curso de letras, né? No último semestre, no último ano, enfim, e tinham experiências de estágio de formas diferentes, né? Então tinha as duas experiências que eu vou trazer, eu acho que se enquadram muito nas realidades que nós temos, né? Então uma tinha experiência de estágio, tinha experiência de cursinho comunitário, uma experiência com com cursos paralelos, enfim. E a outra, ela tinha pedagogia e ela estava terminando a segunda licenciatura. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala numa entrevista, né? Até falei, gente, e o que me chamou a atenção eram pessoas da letras, né? E por quê? Porque a sua fala fica marcado, né? Fica marcada a sua experiência, quem você é. Então, a primeira coisa, né, que elas comentaram assim, era que elas não tinham, elas se sentiam inseguras na sala de aula, né? Elas se sentiam inseguras em dar aula. Então, quem se sente inseguro em dar aula não vai conseguir dar aula, gente. Precisa prestar atenção nisso, né? Olha, não tenho experiência, mas aceito o desafio. Olha, não tenho experiência em sala, mas eu gosto da educação. Percebam, é um discurso diferente que a gente toma, né? Frente a um momento ali que você está sendo contratado. E você não mostra que você está inseguro. Nossa, é o primeiro emprego, né? E aquela cena me fez lembrar de quando eu fui para o primeiro emprego, né? Eu era da área administrativa, né? Eu era da área comercial, trabalhava em área comercial e fui para a educação. E eu fui para a área de língua inglesa, fui para dar aula de língua inglesa, né? Eu comento que a área de língua inglesa é aquela que me socorre a toda a vida da letras, né? Do curso, de como professor, porque todo lugar precisa do professor de letras, de inglês. E aí eu fui para fazer a entrevista e comentei que eu tinha feito estágio, aonde eu tinha feito estágio, como eu tinha feito. Eu nunca tinha dado aula, sala de aula. Eu tinha pegado algumas aulas eventuais, mas nem tinha chegado a entrar numa sala de aula. E deu certo, né? Então, observe o seguinte: o que vocês fazem na graduação, ela é de extrema valia quando vocês vão para um processo de seleção para professor. Gente, tem escola aí contratando a torta direita. Estado, contrato, prefeituras, elas estão contratando. E elas estão contratando, mas elas estão contratando com critérios, né? Então, não é só o diploma é apenas um detalhe.
Ele tá contratando a experiência, tá contratando quem você é. Então, precisa olhar muito para isso. Aí, se não satisfeito ainda, né, com essa deixa, eu me sinto muita vontade, né, tem um pouco de receio, estar em aula, etc. A primeira, né, foi perguntado qual a faixa etária que elas gostavam de dar aula, né? E a primeira falou que ela gostava de dar aula para ensino médio. Era uma vaga de 6º ano, alunos de 11 a 13 anos. Se você gosta de dar aula para ensino médio, você vai querer dar aula para pequenos? Vai ter paciência com pequeno? Não. É subjetivo. Está implícito no discurso, gente. Pessoas da letras, né, já entendem. Eu formo uma frase, existem os implícitos. Eu vou elencando esses implícitos. Bom, a outra me fala que ela não tinha experiência e que a experiência que ela tinha era como berçarista. E aí lascou também, né? Por quê? Porque se ela tem experiência como berçarista, isso quer dizer que ela não tem experiência com a outra faixa etária. Então, vai ter maior dificuldade. São pessoas da letras terminando o curso, né? E eu trago esse alerta para vocês. Cuidado, né? Quando vocês vão para essas entrevistas, né? E porque o que você fala marca quem você é, né? Ah, eu tenho um pouco de receio. Treina em casa, né? Como você se apresenta, quem é você? O que você gosta, né? Eu sempre gosto de trazer uma experiência de um processo seletivo que eu participei, de uma escola que era próxima de onde eu morava na época, em que foi a equipe, né, do RH foi trazer uma dinâmica que era para perguntando. O Gustavo, a gente sabe dessa história, né, Gustavo? Que você acompanha todas as minhas histórias. Que perguntou, teria só. O mundo ia acabar e o meu CPF tinha sido escolhido para ir para um outro planeta, mas eu só podia levar uma pessoa. E todo mundo falou umas coisas assim. Para mim, era fora da realidade, né? Quer dizer, eu vou levar o Papa, vou levar o não sei quem, vou levar não sei quem, enfim. E aí eu fui a única daquele processo, daquele momento, né? Daquele grupo, tinha um grupo de 30 professores, e eu falei assim: olha, eu entrego a minha vaga para os meus filhos. Eu levo, vai um filho meu e vai o outro filho meu. Aí a moça falou assim: não, mas você não pode fazer isso. Eu falei: não, o CPF é meu, eu faço o que eu quiser. Eu falei: como é que eu vou medir quem eu vou levar? Então, outras pessoas são mais importantes que a minha família? Os meus filhos são mais importantes que os meus filhos? Né? Então, eu falei assim: agora eles são jovens, são mão de obra, podem criar um novo mundo, né? Eu já tive 2 filhos, já. Eu falei assim: se lá precisa de alguém, aqui também, quando acabar o mundo, vai precisar de alguém. E eu melhor eu ser a palavra final aqui. Gente, eu fui contra, não contra, né? Mas eu fui sincera e fui uma espontânea na forma que eu falei. E isso, né? E aí, daquele dia, eu recebi a ligação: olha, você pode assumir as aulas assim, assim, assado? Eu falei: não, obrigada, não quero. A escola, ela não atende a minha perspectiva enquanto educação, que eu conheço de educação. É simples. Então a gente precisa tomar um pouco de. E essa experiência que eu tive essa semana, né, de ouvir esses relatos, participar desse momento,
me trouxe essa reflexão. Eu falei, gente, eu vou conversar com o pessoal. O pessoal é último semestre, tá, né? Passou por ENAD, passou por tudo. E vai levando, né? Acho que a gente vai levando. O último semestre a gente vai levando tudo. Então, fica isso. Por quê? Porque tudo que vocês fazem no curso, né? De alguma forma, é válido para o que vocês vão passar mais à frente. Ah, eu não tenho. Não, mas eu participei, eu fiz meu estágio. Ah, mas como você fez? Foi online, foi dessa forma. Fiz a minha regência, fiz a gravação de aula. Olha como é diferente, gente. Né? Então, eu não tenho experiência. Não, peraí, você nunca vai ter experiência. Se você se condicionar que não tem, você nunca vai ter. Né? Numa entrevista, você chegar atrasado. Estava marcado 3 horas. A primeira pessoa que chegou era 3h10. Como é que acontece isso? Eu acho de mau tom. 3 horas para mim. Ah, mas eu vou ficar esperando. Eu fico esperando quanto tempo se quiser. Mas 3 horas é 3 horas. Isso é apenas um detalhe. Né? Então, assim, aí tinha né, depois foi compartilhado lá o que os candidatos responderam na ficha, né? Que tem uma ficha de como se fosse um conhecer, né? O que você conhece do colégio? Eu não conheço o colégio. Gente, bate Google. Bate Google. Olha no Google quem que é o colégio, o que ele faz, qual que é o material que ele utiliza. Veja qual é o plano dessa escola. Que tipo de ações eles tomam? Não vai só na entrevista. Prepare-se para. Isso é um cuidado, né? É um cuidado. Então, assim, a vaga lá tinha valor tal, 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 tal. Aí foi até a moça falou assim: vocês têm alguma pergunta para fazer e tal? Ninguém falou nada. Eu falei assim, eu levantei a mão e falei, eu tenho uma pergunta. Eu nem estava no processo. Eu falei, olha, como é que é o desconto assim, 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 assado? Legislação, galera. Ah, professora, obrigada por esse apontamento. Explicou. Então, às vezes, a gente tem muito medo por coisas básicas. A gente não pode ter esse medo. A gente não pode, porque isso fica visível na nossa fala. E aí vocês perdem uma oportunidade, não sabe por quê. E por que eu escolhi, não só, né, porque vocês são ultimanistas, para falar sobre isso, mas porque está existindo, pelo menos em São Paulo, e eu acredito que isso seja federal, uma demanda muito grande de contratação de professores de inglês. Né? Então, essa semana eu recebi, no mínimo, 2 ligações de escola perguntando se eu estava disponível para ministrar aulas de inglês. Nessa semana. Que currículo fica disponível em tudo que é canto, né? De professora, a gente deixou de currículo até no barzinho da esquina, se depender. É assim que a gente vive. Mas é isso. E aí eu falei, não estou disponível, tal. Mas só para vocês entenderem. E aí uma outra coisa importante. Mercado. Gente, se eu não sei inglês, eu nem me coloco à disposição para professor de língua inglesa. E se eu vou mesmo. E fica uma dica aí, né, para quem pretende, né, continuar. Façam especialização na área de língua inglesa ou algo relacionado à língua inglesa. Por quê? Porque está uma demanda absurda, absurda. Uma das ETECs que
Você está sem a minha imagem também, Gustavo? Sim, não? Não, estou vendo a senhora e estou vendo a Luzia. Tá, Aliás, então... não a imagem da Luzia, só a imagem da senhora, professor. Tá. Não sei, então. E aí, então, Luzia, aqui na minha imagem tá boa, não tem nenhum problema. Então, fica a dica também. Então, e aí uma das ETECs que eu tinha feito processo, tal, me ligou, 16 aulas de assumir imediatamente. Galera, 16 aulas deve dar mais ou menos uns 2 pau. Mais ou menos. Para quem não tem nada e tem alguma coisa, esse alguma coisa pode ser que ajude, né? Então, fica outra dica aí, que é essa questão de área, né? Então, quem não está olhando muito para a área, projetando e tal, comece a olhar melhor, tá? Bom, é isso. Fiz aqui dividi com vocês a minha experiência nessa semana, que eu falei, gente do céu, se eu pegar um aluno meu fazendo um negócio desse, juro que eu paro e falo assim, eu fiz lá na FAM. Você foi minha professora. E fazer um negócio desse, gente, olha, na hora eu sei, tapa na cara, desse jeito, assim, violência total. Não, por favor, né, gente? Tenham esse cuidado aí, né? Nas formas. Hã? Tolerância zero, né, professor? Não é, porque eu acho que a gente teve tantas oportunidades, né? Então, olha, eu fiz estágio. Mas eu não fiz o meu estágio presencial, mas eu fiz o híbrido. Eu fiz o online. Eu acompanhei as aulas no sistema. Eu fiz a gravação de aula. Você fez um plano de aula. Você tem experiência. Quem tem boca vai a Roma. Fala, professora. Eu já recebi isso na escola, professora. Antes da pandemia, quando eu assumi a escola realmente minha, eu troquei alguns professores e coloquei anúncio no jornal aqui, coloquei na internet, na página da escola. Olha, professor com inglês, com experiência, né? Nem pedia vivência no exterior, mas que tivesse o inglês. Sim. Né? E para turmas a partir dos 8 anos em diante. Sim. Tinha professor que chegava, mas eu não dou aula para criança assim pequena. Eu tinha, tá bom, ok, então valeu, obrigado. Isso. Não dá. É isso que eu tenho, é o que eu tenho para hoje, né? Então a gente. E assim, gente, é progressivamente. E é engraçado que a gente está falando de língua inglesa, né? Isso aí, professor, eu acho que é progressivo. É progressivo. Então eu comecei a dar aula para Fundamental 2 de língua inglesa. Então acho que eu tinha, no início, acho que eu tinha uma carga de 12 horas. E aí eu comecei a dar aula para língua inglesa para Fundamental 1. Depois eu fui dar aula para educação infantil, então já são 3 segmentos. Depois eu dei aula para médio. A professora de português saiu, imediatamente eu fui puxada para a língua portuguesa e a outra pessoa foi contratada para a língua inglesa. Mas eu ainda mantinha as minhas aulas na educação infantil. Então, quando eu terminei, né, quando eu saí dessa escola, eu tinha uma carga horária de 40 horas na semana. Eu ficava o dia inteiro na escola, porque eu dava aula em todos os segmentos. Então, só para a gente poder entender o que é carreira, né? Que a gente não começa com muito. Às vezes a gente começa com pouco e aquilo que a gente não gosta. Mas a gente faz aquilo que a gente faz gostar. Pronto. Vou gostar. Quero fazer. Aceito. Aceito o desafio. Não tenho muita experiência, mas eu aceito o desafio. Diferente, né, Gustavo? Não dei aula, mas eu aceito o desafio. Professora, quando eu
Eu tenho 45 anos. Eu trabalhei, eu sou professor há 10 anos, desde 2013. Eu trabalhava com hotelaria, Uhum. né? E até que eu conheci a diretora da escola e ela me viu na pousada conversando com um casal de ingleses no café da manhã. Ela olhou para mim assim, poxa, tu fala bem o inglês, né? Eu disse assim, pô, eu gosto, cara, já morei lá fora, sabe? Gosto muito mesmo. Pô, tu não tem vontade de ser professor? Tô E aqui, ó. vai, e vai. São caminhos, né? Então, eu acho que é bem importante olhar essa questão de projeção de carreira, principalmente para quem está terminando. E até eu estava conversando com a Margarete, eu falei assim, gente, me assustou, porque são alunos de último semestre de curso, né? Nessa experiência que eu passei. Então, o discurso, a fala, ela já tem que ser outra, já se perceber outro, né? O que foi agregado? Não, fiz isso. Então, que entrevista, né? Entrevista a segurança que você tem, não o medo, né? Então, só para trazer aqui um pouquinho dessa reflexão que eu acho que é importante. E vamos entrar na literatura inglesa que agora vai. Agora vai. Aula ao vivo 3, e-book 3. Boas. Gente, por favor, não esquecer de fazer a CPA. Por favor, não esquecer de fazer a CPA. Não, por favor, não esquecer de fazer a CPA. Por quê? Porque precisa avaliar o professor. O professor é boa? De vez em quando. O professor é ruim? De vez em quando. Mas dá aula? De vez em quando também. Brincadeira. Gente, cuidado aí, não esqueçam de fazer a CPA, por favor, não esqueçam, né? E vamos falar um pouquinho do nosso e-book 3. O e-book 3, ele traz alguns textos da literatura, né, que, de língua inglesa, que perpassa o literário, né, o romance, a novela, o conto, passando por autores como Daniel Defoe, as irmãs Bronte, a Virginia Woolf, o George Orwell, e na literatura britânica, o Nathaniel Hawthorne, o Edgar Allan Poe, o Scott Fitzgerald e o Ernest Hemingway. Legal vocês fazerem o que nesses períodos, né? Então, assim, faça uma projeção de livros da literatura inglesa para fazer a leitura, mesmo que seja uma forma traduzida, né? O legal é realmente fazer a leitura do original, mas se não dá, vai na traduzida, depois vai migrando, comecem a pensar em como é que vocês vão continuar os estudos em língua também, né? E aí, no nosso material, tem os textos dramáticos do Shakespeare, né? Que, assim, que é a questão da tragédia, da comédia, dos dramas históricos, a gente vai falar um pouquinho com mais aprofundamento. E um outro ponto importante é que se pensa, né, que o estudo literário da prosa refere-se somente aos livros clássicos, né? Entretanto, é mais que isso. E aí entra uma coisa bem importante que é em relação à literatura. A literatura, ela passa não só pela forma, pela estrutura, mas ela também é o meu lugar dentro daquele texto, né? Que tipo de situação aquele texto me remete? Então, isso é importante vocês observarem. É importante, por isso que é importante vocês fazerem uma leitura dos textos literários. Então, assim, eu sempre comento que uma experiência que foi muito legal. Eu vou ver se eu consigo trazer isso para a FAN de uma forma online, né? Claro que se tiver, procura. Como um curso de extensão, um grupo de estudos. Que era fazer o quê? A leitura de traduções, de adaptações. Então, a gente pegava, vamos supor, o texto que era do Alice no País das Maravilhas. E aí a gente pegava 4 versões diferentes do Alice no País das Maravilhas.
E cada pessoa ali do grupo ficava com uma versão. E mostrava, né? Então a gente tinha a versão original em língua estrangeira, a gente discutia essa versão, e aí a gente buscava o que acontecia nas interpretações. Cara, é um estudo muito legal de fazer. E mesmo que vocês façam, né, só em língua portuguesa, que vocês comparem os livros, né, você pegue duas versões do mesmo livro literário, e volto a dizer ali, Alice no País das Maravilhas, ou Viagem de Gulliver, sei lá, qualquer um aí que você tenha versões diferentes, né? Editoras diferentes. O que acontecia? Você percebe que a história muda. Olha que legal. Então fica aí um pensar. Por quê? Porque na hora que você tem uma adaptação de um texto literário, na hora que você tem uma tradução, você tem as minhas próprias impressões enquanto pessoa que fez a adaptação. E isso é bem importante de se perceber, tá? Então, tenha atenção nesses momentos, né? Então, faça assim um olhar, né, com mais calma em relação a esses textos, que texto que eu quero ler, que tipo de personagem, o autor, gente, autor é uma coisa sensacional estudar, né? Pegar ali o autor e se aprofundar no autor, no material complementar de vocês. Eu estou falando do Edgar Allan Poe. Eu vou falar de um dos contos, que é o Barril do Amontilhado. E vou mostrar como é que vocês fazem uma estrutura, né, de interpretação para vocês sempre terem, assim. E, enfim, eu vou liberar, essa semana eu ainda preciso liberar isso. E aí, então isso é legal de pensar, né? Como é que, né, essa literatura ela envolveu determinado período histórico, então eu vou lá, coloco o período histórico. Poxa, características de obra, coloco as características de obra, o que eu encontrei na obra, quem é o autor. Eu vou fazendo uma ficha, que é a minha própria ficha. Hoje, vocês não sabem os materiais didáticos existentes e a quantidade enorme que existe. Quando eu entro na escola, às vezes eu não escolho o meu material didático, ele já vem pronto. E se ele já vem pronto, eu tenho que saber minimamente desse material, né? Então, se eu tenho que saber minimamente desse material, peraí, o que ele tem? O que eu tenho? Então, eu sempre comento que época de graduação, época da pós-graduação é o momento que a gente conserva conhecimento. Então, a gente retoma, a gente guarda. Eu falei, mudei, né, de novo. Já com vocês já é a segunda mudança, hein, gente? Olha, vocês estão me acompanhando nessa vida. E o que acontece? Nessa mudança, eu achei material da minha graduação. E eu falei, gente do céu, acho que está na hora de jogar isso no lixo. Acho que agora eu não preciso mais. Mas estava guardado, estava ali, eu sabia que em algum momento ia precisar. Guardei algumas coisas. Né? Gente, tinha coisa que era apresentação com retroprojetor. Retroprojetor não, como é que é o nome daquilo? Que usava aquela película? Gustavo, você é velho que nem eu, fala aí. Como é que é o nome daquele negócio que usava um negocinho transparente? Não é retroprojetor? Não, é que retroprojetor hoje a gente fala daquele negócio que fica pendurado na sala. No teto? Mas era aquele que você abria assim, você colocava a película. Que substituiu, por acaso, o mimeógrafo. Nossa, mimeógrafo, pelo amor de Deus. Eu não vou lembrar o nome agora. Não, daqui um pouco me vem, professor. Mas eu sei, pareciam uns filmes fotográficos, né, que ia trocando. Não, esse veio antes desse que era mais moderninho. Então você colocava a folha, que era uma folha transparente, você comprava que era uma folha especial. Cara. E aí você colocava a projeção ali e ele projetava na tela. Deve ser retroprojetor. Eu acho que é o retroprojetor, professor, porque daí logo depois veio esse
Eletrônico. O projetor, que é esses que ficam presos no teto. Ah, é isso mesmo, é projetor. O que está no teto é o projetor. Veio esse aí, o É que a gente retroprojetor. chama de retroprojetor também, né? Agora, boa Isso, coisa para se pensar. Gente, evolução da tecnologia é isso. A gente vive a evolução da tecnologia. Ai, professora. E aí, o que acontece? Legal de pensar, né? E tinha, eu falei, gente, eu vou usar isso aonde? Onde é que eu vou levar isso aqui para dar aula? Tava lá guardado. Esperando o quê? Não sei. Usei uma vez só na minha vida. Tava lá guardado. Falei, não, João, vai pro lixo. Vai, vamos passear. Então é a gente pensar nisso, né? Pensar fazendo essas estruturas que a gente possa usar em alguns outros momentos. Eu trago aqui as características, né? Porque fala muito do romance, do conto, da novela, e eu trago um pouquinho sobre as características. Então, quando eu penso no romance, eu tenho 4 elementos básicos de estrutura: narrador, personagem, enredo e tempo. Isso é o básico, né? E a gente tem sempre que pensar que existem 2 esferas no romance, né? E o romance, às vezes, não é sobre amor. Isso é outra coisa importante de pensar também. Então, eu tenho uma que é a não ficção e eu tenho a ficção, né? Então, a não ficção baseada em fatos reais e a ficção já é uma história contada. Então, criada e contada. Então, tem essa diferença também, né? Existem 2 tempos ali de pensar. No conto, a estrutura é diferente, né? Então, o conto, ele é curto, ele é uma narrativa curta e tem foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança. E tudo gira em torno de um problema só. Então, a diferença entre o romance, que é um livro, e o conto é que o conto ele é mais curto. Então, quando eu falo os contos de Edgar Allan Poe, apesar de contos que tem ali 12, 15 páginas, é mais curto, não é um romance, né? Então, muitos contos eles eram utilizados dentro da imprensa, e aí, por isso, dessa forma mais reduzida. E a novela, aí é legal da novela, porque a nossa novela, aquela que a gente assiste nos canais aí globais, é bem parecido com a novela literária, né? A diferença é que você parte, né? Então você tem conflitos diferentes, muitos personagens, né? Você não tem um limite de personagens. A trama, ela gira sempre em torno de um personagem principal, vocês podem perceber que a novela sempre vai ter um personagem principal, só que vai ter os personagens, eles têm conflitos sozinhos. Tanto é que no último capítulo de novela, que todo mundo aqui já deve ter passado por um último capítulo de novela, né? Vocês vão percebendo os desfechos dos personagens que vão acontecendo, né? E o desfecho do personagem principal. Isso é legal de ver na novela. E normalmente a novela, ela não tem um limite, né? Então a novela, a novela quando ela está impressa e lida, né? Que é um clássico, ela tem uma quantidade de páginas, mas ela foi criada com partes, em capítulos. Por isso que ela se tornou uma novela, tá? E é importante perceber que existem vários clímax, vários conflitos. E aí isso vai acontecendo e as pessoas elas vão, né, ali se interagindo com aquele personagem principal, entre elas, resolvendo as questões delas e com o personagem principal, e assim vai, né? E é um ritmo diferente também. Ele não tem tantas descrições, ele é um pouco mais rápido. Por quê? Porque ia para a imprensa. Então ela tinha que ter uma história mais envolvente, né? Assim como tem as nossas novelas atuais aí, que eu já, né, há muito tempo eu já não vejo. Alguns livros que bem legal de pensar, né? O Robinson Crusoe, do Daniel Defoe,
Moll Flanders, que fala sobre, também tem, que é sobre crime, prostituição e divórcio, As Viagens de Gulliver, a Jane Austen, com Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão. Quer dizer, olha quantos livros tem da Jane Austen, né? Então, é bem legal. Orgulho e Preconceito que já foi foi para cinematografia, né? Então, vale a pena ter esses dois momentos aí. As Irmãos Brontë, né? Charlotte, Anne e Emily, com Morro dos Ventos Vivantes. Gente, magnífico. Obra magnífica é o Morro dos Ventos Vivantes. Se tiverem a oportunidade. Tinha uma coleção da Folha. Não é Folha ou Estado? Que era dos clássicos da literatura. Gente, absurdamente absurdo. Tinha vários livros, assim, que era desses clássicos e tal. Quem tiver a oportunidade de ler O Morro dos Ventos Viventes, leia, que é, assim, sensacional. E o Charles Dickens com os contos de Natal e o Oliver Twist, né? Que também tem aí toda uma cinematografia, já foi recontada várias vezes, mas vai atrás do original. O Velho e o Mar, né, do Ernest Hemingway, e O Corvo e o Gato Preto, do Edgar Allan Poe. O Corvo, ele já foi para a cinematografia várias vezes, e o que acontece? Ele é um dos contos mais conhecidos do Edgar Allan Poe. Eu vou acabar falando na nossa gravação lá do material complementar, do Barril do Amontilhado, que para mim é o conto mais assustador que tem. Mas é muito legal. Todos os contos de Edgar Allan Poe, quem tiver a oportunidade de ler, que é bárbaro. E o Shakespeare, né? Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo, Antônio e Cleópatra, Macbeth, tem Rei Lear também. Nossa, Rei Lear é sensacional. E é legal vocês pegarem uma obra de Shakespeare, fazer a leitura da obra e também ter a oportunidade de ver uma peça de teatro com o mesmo título. Porque o que acontece? Nas peças de teatro, diferente da cinematografia, eles tentam manter o original. Olha que legal. E aí o que acontece? É como se você revivesse as partes principais do filme. Eu lembro, eu sou muito fã, eu gosto muito da literatura francesa, né? E eu gosto do livro, eu sou apaixonada pelo livro Os Miseráveis. Sou apaixonada por todo o enredo, etc. E eu tive a oportunidade de ver, né, o musical que era dos Miseráveis. Gente, eu chorei. Porque era realmente eu vendo o livro ali. Então, de tão, né, mesmo, sim, você tendo, né, a questão lírica, né, e tudo isso, que isso também dificulta. Mas, nossa, eu chorei. Então, para a gente perceber, tá? Então, eu deixo aqui algumas indicações, né? Os contos de terror. Tem um documentário que fala sobre Edgar Allan Poe, que é um filme, e tem alguns contos do Edgar Allan Poe que são narrados também. Depois eu coloco até para vocês lá no nosso material, o aviso da gravação, eu já coloco esses links para vocês. Gente, eu estou me estendendo, eu vou embora, porque é o seguinte, a gente tem um encontro daqui a pouquinho lá no canal Fã. E é assim, né, gente? Boa noite, Carla. Vamos correndo. Boa noite, Eu professora. tô 5 minutinhos do evento aqui, batendo mó papo e o negócio já tá indo. Gente, é isso, a gente se vê, qualquer coisa, passa lá no fórum de dúvidas e, por favor, passem lá no fórum de discussão, participem comigo, tá bem? Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, até Tchau, logo. professora. Até Obrigada. logo. Tchau, tchau.